Bem-vindo para mais um tutorial sobre Node no canal da Selk. Sou César e nesta aula será apresentado como recuperar os detalhes do registro do banco de dados com Node na API. E o que será implementado é o seguinte, uma rota para a qual eu possa fazer uma requisição, uma rota na API, eu envio o ID do registro que eu quero visualizar, faço uma requisição para a API clicando em Send. A API processa a requisição, recupera as informações do registro no banco de dados e retorna as informações. Retornou as informações do registro set. É isso que será implementado nesta aula. Para começar, eu crio um novo diretório na área de trabalho com o nome de Tutorial Node.js, abro no gerenciador de arquivos e pego o código-fonte da aula anterior. Caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixo há o link para acessar a playlist completa. Abro no editor Visual Studio Code. Para abrir, eu simplesmente arrasto o diretório, venho no arquivo ler e tem as instruções como rodar o projeto. Primeiro, instalar as dependências, então você precisa abrir um novo terminal. Abrindo o novo terminal, instala as dependências. Eu não preciso instalar porque, no meu caso, eu já tenho as dependências instaladas neste diretório. Depois, preciso criar uma base de dados. Eu já tenho a base de dados, Selk, base criada nas aulas anteriores. Depois, alterar as credenciais do banco de dados. No arquivo env, você verifica se há necessidade de alterar. Em seguida, executo as migrations para criar as tabelas. Neste caso, é uma única tabela, sendo a tabela usuários. Confiro no banco de dados se realmente criou a tabela, atualizo e tem a tabela users, com as respectivas colunas. Depois, eu executo seeders para cadastrar alguns usuários no banco de dados. É claro, você pode cadastrar utilizando a rota implementada nas aulas anteriores ou cadastrar esta rota, mas eu utilizo o seed para facilitar. Confiro no banco de dados, para isso venho na tabela Users, botão direito, selecionar, selecionou, são 31 linha, 31 registro, correto. Eu tenho os registros cadastrados. E eu tenho o listar implementado nas aulas anteriores, mas eu estou listando, inclusive não consigo listar porque falta o que? Startar. Você pode startar utilizando o Node, mas como eu tenho o Nodemon instalado no projeto e na máquina, eu posso utilizar o Nodemon. Startado, agora sim eu posso fazer uma requisição para esta rota, enviando a página 3. Retornou 10 registros, mas eu quero criar uma rota visualizar. Venho, crio esta rota com o nome de visualizar. Aqui o nome não interfere em nada. E sim o método. O método é o get, porque é o visualizar. É para qual endereço? É para esse endereço. Qual é a rota? Eu não tenho a rota, preciso criar então esta rota. E a mesma vai ser implementada dentro da controller users. Depois do listar, eu implemento agora o visualizar antes do cadastrar. Eu crio a rota visualizar, que recebe como parâmetro o ID enviado pela URL. Router, em seguida get, conforme eu selecionei no Insomnia, get. Listar e visualizar é um get. E depois, qual é a rota? É a rota users barra, só conferir o cadastrar, como é que eu coloquei? Eu coloquei users, então aqui também vai ser users, só para seguir o mesmo padrão. No entanto, eu preciso receber o parâmetro ID enviado pela URL, então coloco $id, vírgula, async para poder utilizar o await, crio a função rec de requisição, res de resposta, e a função segue o padrão arrow function. E internamente eu posso colocar agora as instruções. No momento eu retorno, coloco um return, retorna o processamento, quer dizer, pausa o processamento e retorna uma mensagem. Neste caso não é uma mensagem, eu deixo mensagem de erro, não há problema nenhum. Ao invés de ser nenhum usuário encontrado, também posso deixar esta frase, porque refere-se ao erro. Pego isso daqui, users, retorno no Insomnia,
coloco users e depois o ID do usuário que eu quero visualizar. Quero visualizar o usuário 7. Faço uma requisição, fez uma requisição para a rota e retornou esta frase: erro nenhum usuário encontrado. Significa que está funcionando. Ao invés de retornar o status 400, eu coloco aqui mensagem e em seguida só visualizar. Eu acho que fica melhor esta frase no momento, ao invés de retornar o erro. Mensagem visualizar. E aqui abaixo agora eu preciso receber este parâmetro ID. Para isso, crio uma constante, em seguida utilizo a desestruturação, indicando que eu só quero o parâmetro ID, o ID que vem em REQ de requisição, é o parâmetro que é enviado na função, e depois é um parâmetro, então é params. Dou um console log para conferir se realmente eu estou recebendo o ID. Coloco só o nome da constante ID. Venho no Insomnia, clico em Send, fez a requisição corretamente, ID 7 recebi. Aqui falta colocar um comentário, receber o parâmetro enviado na URL. Depois é recuperar o registro do banco de dados. Crio uma constante user no singular, porque é um único usuário. Await, aguardo o processamento, só posso utilizar o await se tiver o async. DB, que possui a conexão com o banco de dados. Models e users, quero buscar somente um registro. Find one, o primeiro registro que encontrar conforme a condição que eu colocar aqui internamente. Primeiro indico quais são as colunas que eu quero recuperar. Utilizo atributo e abro colchetes. Em seguida indico que eu quero a coluna ID, a coluna name, importante, confira se você colocou name ou nome na coluna. Eu coloquei name, então é name. Depois eu tenho a coluna e-mail e as duas últimas sendo o create@ e o update@. Coloco aqui o create e também o update. Vírgula e próximo passo é acrescentar a condição para indicar qual registro que deve ser retornado do banco de dados. Where, onde a coluna ID, então eu crio um objeto, a coluna ID deve ter o mesmo valor que estiver dentro do ID. Este ID. Ambos são idênticos, ID, ID, eu posso resumir em um único, fazendo assim fica mais otimizado. Eu estou recuperando o registro do banco de dados, então eu posso dar um console log para ter certeza que eu estou recuperando, porque não adianta citar que eu estou recuperando, pode ser que esteja alguma coisa incorreta. Faço uma requisição, clico em Send, executou corretamente, retorno no terminal, e tenho as informações. A princípio, aparece que obteve as informações. Sim, tenho users, data values e depois ID, name, e-mail, create@ e update@. Estou recebendo os dados. Se eu estou recebendo, posso verificar. Acessa o if se encontrar o registro no banco de dados. Se user é no singular é true, então acessa o if. Se não, acessa o else. E neste else eu posso ter uma mensagem de erro. Essa mensagem eu apago e pego a mensagem de erro aqui abaixo. Agora sim, pausar o processamento, coloco aqui no else, pausa o processamento, retorna a mensagem de erro. Eu coloco o seguinte, ao invés de eu colocar o usuário 7, eu coloco o usuário 70. Vamos ver, clico em Send, erro usuário não cadastrado com sucesso, significa que acessou este else. Usuário não encontrado. Retiro o sucesso, não preciso desta palavra. Testo novamente, não, antes de testar, eu coloco o status. Então, deve retornar o status 400, sendo o erro. Testo novamente, clico em Send, agora sim, status 400, erro usuário não encontrado. Retorno para o 7. Se eu colocar 7, clicar em Send, eu não clico porque aqui no if ainda não estou retornando nada. Pego isso e colo. Pausar o processamento e retornar os dados, que refere-se aos dados do registro.
não preciso mais da mensagem e também não preciso colocar o status, porque retorna o status padrão, o 200. E retorno users, uma posição user recebe o que estiver dentro de user. Ambos são idênticos, posso resumir desta forma. Ou melhor, eu deixo aqui user e coloco user.dataValues. Aqui temos o dataValues, desta forma. Aumento aqui um pouco de tamanho, não tem erro nenhum, executado. Venho no Insomnia, clico em Send e recuperou as informações do registro set. User ID set, nome, e-mail, create e update. Está retornando as informações corretamente. Significa que este console eu não preciso mais. Eu comento para vocês terem como exemplo. Só falta acrescentar um comentário aqui acima. Endereço para acessar através da aplicação externa, o mesmo endereço que eu coloquei aqui. Eu coloco 7, porque eu estou utilizando durante a aula 7, então aqui também coloco 7. Testo se está funcionando, sim. Testo outro usuário, colocando, por exemplo, o usuário 27. Esse usuário existe no meu caso, retornou o usuário. Eu deixo o usuário 7, continuando com o mesmo usuário. Desta forma, implementamos o visualizar os dados de um único registro. Uma aplicação externa pode fazer uma requisição através deste endereço para a nossa API. A nossa API recupera as informações do banco de dados e retorna para a aplicação que fez a requisição. Implementado o visualizar, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.